Você já ouviu falar em modos esquemáticos? Se você ainda não conhece esse assunto, então fica comigo porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre os modos esquemáticos, como funcionam e como você compreender dentro da terapia do esquema aquilo que ele se apresenta. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. A terapia do esquema, desenvolvida por Jeffrey Young, ele ampliou a compreensão sobre o funcionamento da mente ao introduzir o conceito de modos esquemáticos. O que quer dizer isso? Vamos por parte. Enquanto os esquemas, eles representam crenças profundas desenvolvidas ao longo da infância e da adolescência, os modos esquemáticos, eles descrevem o estado emocional do indivíduo, também o estado comportamental em que a pessoa se encontra em determinado momento. Em outras palavras, eles mostram como reagimos quando nossos esquemas são ativados. Veja, imagina uma pessoa que possui o esquema de rejeição ou de abandono. Vamos tomar, por exemplo, o esquema de abandono. Quando alguém importante para essa pessoa demora a responder a sua mensagem, a responder a sua ligação, ela ativa dentro da sua concepção esse esquema. Por ser ativado, ele começa a criar outros modos do esquema. Então, nesse instante, ela não apenas tem uma concepção de que pode ser abandonada, mas principalmente ela começa a experimentar emoções ligadas a esse sentimento de abandono. Então ela passa a agir de determinada forma. E o que é importante que nós saibamos é que esse conjunto de pensamentos, de sentimentos e de comportamento, eles fazem parte do modo esquemático. Veja, Jeffrey Young, quando ele agrupou esses modos, ele fez isso em 4 categorias que são bem interessantes. Ele colocou dessa forma: modos da criança, modos do enfrentamento disfuncional, modo parentais disfuncionais e modo adulto saudável. Veja que esses 4 modos, eles trabalham muitas vezes juntos ou independentes. É uma percepção daquilo que você está passando naquele momento. Por exemplo, os modos de criança representam necessidades emocionais, sentimentos e reações que tiveram origem na infância. O mais conhecido é o que nós conhecemos e chamamos de criança vulnerável, que se caracteriza por medo, por tristeza, por solidão, pela sensação de desamparo. Então, esse modo, quando ativado, ele traz tudo isso para a realidade daquele indivíduo. Quando esse modo é ativado, ela passa a sentir-se rejeitada, a sentir-se insegura, a sentir-se incapaz, mesmo em situações que não justifiquem isso, mas na sua mente ela já está passando por essas reações intensas. Vocês estão compreendendo aqui? Eu estou sendo o mais claro possível.
Continuemos. Aqui dentro desse modo, existe o outro modo, né? Que é a criança zangada. O modo da criança zangada, ela surge da necessidade importante que foi frustrada. Houve uma necessidade que para o indivíduo era muito importante e ela não conseguiu alcançar. Isso dentro do período em que ela estava se formando. Nesse estado, predomina algumas características interessantes. Por exemplo, o mais conhecido desse modo aqui, dessa condição, é quando a criança zangada, ela toma um posicionamento. E surge quando essa necessidade que foi frustrada, ela passa a reagir de uma forma bem interessante. Por exemplo, ela começa a ficar irritada. Você vai notar isso quando você estiver conversando com pessoas que estão passando por esse problema. Ela vai ser caracterizada pelas revoltas, pela impulsividade, e ainda existe a criança impulsiva dentro dessa criança zangada. A criança impulsiva, que é quando ela busca satisfação imediata e apresenta dificuldade para tolerar frustrações. Ela não gosta de ser frustrada nas suas ações e ela tem uma grande dificuldade de demorar para se satisfazer de alguma coisa. Ela quer satisfação imediata, certo? Por isso que chama-se criança impulsiva. Outro modo de enfrentamento disfuncional. Esse modo disfuncional, enfrentamento, ele surge quando há uma tentativa de proteger a pessoa da dor emocional. Um deles é o chamado protetor desligado. O protetor desligado, ele é uma característica do modo esquemático desse ponto, que o indivíduo ele se distancia emocionalmente para não sofrer, para não ter aquela decepção, para que ela não tenha que sofrer verdadeiramente pela perda ou pela condição daquela pessoa. Um exemplo muito claro é quando uma filha se afasta da mãe, que já é doente e não quer nem mais ver, e já está esperando só a notícia, e ela se afasta. As pessoas até pensam, mas fulano se afastou porque não gosta dela, não é porque ela tem medo de sofrer. Muitas vezes acontece isso. Então, esse protetor desligado é quando o indivíduo se distancia emocionalmente, evita vínculos e demonstra aparente frieza para não sofrer. Outro é o capitulador complacente. Esse daí é um pouco mais difícil de se aceitar, mas é uma realidade. É aquele que aceita situações injustas, aceita sofrimento, a humilhação, para evitar conflitos. Porque não é que ela seja covarde, mas é que naquele momento ela coloca constantemente a necessidade dos outros sobre ou acima das suas próprias necessidades. E elas passam a serem muitas vezes usadas pelas outras pessoas. E há também o supercompensador. Esse daí, ele tenta esconder os sentimentos de inferioridade, de vulnerabilidade, de autoestima baixíssima. Ele tenta evitar isso usando uma certa arrogância, usando o perfeccionismo,
o controle sobre as outras pessoas, a busca constante pela superioridade. Esse tipo é um tipo muito difícil e nós já falamos muito desses tipos aqui em outros vídeos quando falamos sobre o narcisista patológico, que tem muito desse traço também. Já os modos parentais disfuncionais, que é outro modo, ele representa vozes internas críticas do indivíduo, que foram internalizadas durante toda ou ao longo da vida daquela pessoa. Por exemplo, ela surge com dois aspectos importantes. O pai punitivo, por exemplo, que leva a pessoa a acreditar que merece ser castigada porque ela não faz nada certo, não faz nada direito, ela erra sempre, precisa ser castigada. E o outro é o pai exigente, que impõe padrões extremamente altos para a satisfação pessoal daquele indivíduo. Ou seja, é aquele que exige que a criança tire sempre 10. Se tirar 9,5 já não foi bom. Então, isso gera um perfeccionismo, gera culpa, gera uma autocobrança constante nas pessoas que passam por essa experiência ou vivem esse modo. O objetivo da terapia dos esquemas é fortalecer esse último modo, que é o modo do adulto saudável. Esse modo, ele permite que a pessoa reconheça suas emoções sem ser dominado por ela. Estabeleça limite, cuide das próprias necessidades, tome decisões equilibradas e desenvolva um relacionamento mais saudável com o seu parceiro, com a sua família, com as pessoas que lhe cercam. Em vez de reagir automaticamente aos esquemas antigos, que ele também tem, o adulto saudável, ele aprende a responder de forma consciente e adaptativa a todas aquelas influências do passado, tá certo? Então, é importante compreender que todos nós transitamos entre diferentes modos ao longo do dia, certo? Preste bem atenção nisso. O problema surge quando os modos disfuncionais, eles passam a controlar nossas decisões diárias, as nossas decisões de maneira frequente. Nesses casos, conflitos interpessoais, ansiedade, baixa autoestima, sofrimento emocionais tornam-se cada vez mais intensos se você não souber lidar com essas questões. A boa notícia é que os modos esquemáticos, bem como todos os esquemas, eles podem ser identificados e modificados. A terapia do esquema, ela utiliza técnicas cognitivas, emocionais e também comportamentais para ajudar o indivíduo a reconhecer seus padrões automáticos, compreender as suas origens e também desenvolver respostas mais saudáveis diante de cada modo. Assim a pessoa deixa de ser governada pelas feridas do passado e passa a construir uma vida baseada em escolhas conscientes, em equilíbrio emocional e também em relacionamentos mais seguros. Tá certo? Então, se você
quiser compreender melhor essa questão, e se você estiver passando por alguns desses esquemas na sua vida, eu recomendo a você, procure um profissional da área de saúde mental, um psicólogo, psiquiatra. Ele vai te orientar sobre essas condições e vai te mostrar grandes oportunidades para você sair dessa situação. Lembre-se, o nosso intento aqui, o nosso objetivo é te informar. Nós não podemos passar diagnóstico de nada, nem receitar nenhum medicamento. O que nós podemos é te orientar e te esclarecer sobre os vários tipos de esquemas e modos esquemáticos que podemos ter e passar, logicamente, como qualquer ser humano normal passa. Tá bom? Então, se esse vídeo de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente aqui no nosso comentário o que você acha, se você está passando por esse momento, conhece alguém e fale aqui, porque nós estaremos lendo cada comentário e, logicamente, dando a resposta necessária ou em outros vídeos ou numa chamada para uma consulta mais detalhada, tá bom? Então, nós ficamos por aqui, eu te espero no nosso próximo vídeo.